Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação. Meu nome é Michael Gonçalves da Silva, professor de Filosofia. Vamos fazer uma aula sobre Renascimento. Vou tentar trazer aqui Nicolau Maquiavel e Francis Bacon. É muita gente importante para a mesma aula, mas eu acho que a gente precisa acelerar um pouquinho. Vamos ver o que a gente consegue fazer. A cachorrada gritando aqui, cantando, dando seu chilique no bairro, mas a vida é assim, né? Se você está aqui, curte, se inscreve no canal se não for inscrito, comenta, manda suas ideias, o que você acha do Maquiavel, o que você acha do Francis Bacon, manda suas dúvidas, ativa o sininho para receber notificações e aproveita para dar uma olhadinha nas nossas lives também sobre educação e os nossos projetos estão acontecendo aí. A gente está dando um passinho de cada vez. Nosso objetivo agora é chegar aos 500 seguidores. É uma meta de quem está começando, né? Já não estamos há tão pouco tempo assim começando, mas a gente vai devagarzinho. Na educação as coisas são assim. Bom, gente, bora para a aula? Bom, então seguindo aqui, aula Renascimento, Maquiavel, Francis Bacon. Fala rapidinho o que é o Renascimento. Então, é um período que aconteceu ali no mundo, né, na Europa. A partir do século XIV, ali você começa a ver um movimento mais sério de retomada do pensamento clássico e de enfrentamento dos valores que estavam mais candentes, mais fortes no final da Idade Média ali, a escolástica, a filosofia cristã, o aristotelismo cristão. Então, do ponto de vista filosófico, está tendo uma mudança da percepção de como o filósofo deve agir, como o cientista vai agir no futuro ali, né? Não tem ainda o papel do cientista, mas está começando a se desenhar isso. O papel da literatura, o papel do pensador, o papel do ser humano na história e na humanidade, porque a gente vai ver uma diferenciação ali entre um certo teocentrismo. Isso tudo você já deve ter visto em alguma aula de história. Aliás, tem uma aula de história que tem bastante coisa que traz bastante referência disso aqui no nosso canal. Dá uma olhadinha depois, tá? Então, o mais importante é a retomada do pensamento grego, do pensamento clássico, né? Isso é muito bom. Tem algumas características bem importantes, como eu disse, né? O humanismo, a valorização das obras clássicas dos filósofos, redescoberta de pensadores clássicos, né? E isso tudo dá um novo movimento e faz mais para frente alguns pensadores dizerem que o período que é vivido ali do início da filosofia do cristianismo do cristianismo, né, até mais ou menos a chegada do Renascimento é um período medieval, está no meio entre o clássico e o neoclássico, tá entre dois momentos de grande efervescência cultural, filosófica, humana. Então isso é bem relevante. É importante percepção aqui da secularização da filosofia. O que é secularização? Século I é mundo, né? Por isso secularização quer dizer tornar mundana, tornar não religiosa, menos religiosa, até ser não religiosa. E uma observação cada vez mais interessada, né, na natureza e, consequentemente, vai ter um desenvolvimento mais para frente da ciência, tá certo? Então, alguns pensadores eu não vou ler, não vou desenvolver muito, eu só quero citar aqui. Você pode dar uma pausadinha, dar uma lidinha aí nas informações sobre eles, né? Francesco Petrarca, percebe que tem um movimento italiano aí, Giovanni Pico della Mirandola, Nicolau Maquiavel, Niccolo Machiavelli. Então, observem, tem um movimento importante na Itália. E vamos lembrar figuras fortes, importantes, né, como Leonardo da Vinci, como Dante Alighieri. São escritores, pensadores, pessoas muito importantes que vão ajudar a gente a pensar o mundo de uma maneira diferente. Michel de Montaigne, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Francis Bacon. Michel de Montaigne, um francês aqui, né, um pouco mais de filosofia italiana, e o Francis Bacon inglês. E a gente vai falar do Maquiavel, o terceiro aqui, e vamos falar do Francis Bacon, o sétimo aqui, tá? São alguns pensadores. Olha, tem um livro do Michel de Montaigne, meu, Ensaios, é muito legal. Então, mais para frente, quando a gente não precisar falar só de vestibular,
Eu tenho vontade de trazer uma aula sobre Michel de Montaigne, esse livro, baita livro, para você ler e ter a sensação de que você está conversando com um filósofo, tá? Bom, Giordano Bruno causou muito movimento, muita gente ainda fala dele, uma figura interessante, mística da igreja. Bom, vamos em frente, porque o cara que a gente quer ver hoje é esse aqui, né? Nicolau Maquiavel. E o cara, essa risadinha aqui entrega muita coisa, né? Entrega, inclusive, uma sensação, né, estranha de que esse cara, ele tinha uma fama complicada. Essa é a realidade, né? Ele foi filósofo, historiador, poeta, diplomata, isso é muito importante. Parece que ele foi chanceler da cidade de Florença, né? Reconhecido como fundador do pensamento e da ciência moderna. Olha, papel importante. Muita gente fala que é o Descartes, alguns falam que é Thomas Hobbes, alguns falam que é Nicolau Maquiavel. Gosto da ideia do Maquiavel como um fundador aí, porque, meu, o pensamento dele, apesar de ter uma escrita ali não tão pesada, é um pensamento importante, tem algumas coisas muito importantes ali, tá? E ele fala do Estado, né, e do governo como realmente são e não como deveriam ser, então ele parece fugir um pouco do idealismo e quando fala de realismo ou de realidade, fala de uma outra maneira, de uma maneira um pouco mais palatável. Obras, a Arte da Guerra tem, todo mundo conhece do Sun Tzu, ele tem a dele também. Discurso sobre a primeira década de Tito Livio, grande livro, tá? Fala muito da República. E finalmente O Príncipe, a grande obra, a ópera magna do Maquiavel. Natureza do poder. Então vamos começar do poder. Primeiro, ele faz uma análise pragmática no sentido assim, ele vai falar do poder do ponto de vista de como ele funciona. Ele não está tentando investigar o poder enquanto ideia em si ou como deveria ser. Ele vai observar o poder como acontece na realidade. Né? O poder, na visão dele, é a essência da política e o sucesso de um governante depende da sua capacidade de conquistar o poder, manter o poder e expandir esse poder. Então, uma citação aqui: todos os profetas armados triunfaram, os desarmados foram destruídos. Então, observe que às vezes ele confunde poder com força armada mesmo. Às vezes o poder ele está atrelado a dinheiro. Às vezes o poder está atrelado a um bom nascimento, porque no mundo dele é importante isso. Lembrar o contexto que ele está vivendo, tá? É uma época em que a Itália não é Itália, são principados. Você tem Roma como um grande agregador, mas você tem alguns principados mais importantes. Milão é importante, Florença é importante. E ele é um cara que sabe fazer o meio-campo, que negocia, que conversa, que entende. Então, assim, as principais esferas de poder passam por uma, uma certa ideia de monarquia. Uma monarquia completamente fragmentada, não é um Estado. Você tem principados. E tornar-se príncipe é um grande negócio, é um grande esquema, é uma coisa muito importante para aquele contexto, tá? Então ele vai incentivar as pessoas a pensarem o que é esse poder, tá? E aí política não é a arte de bem governar ou de governar para o bem, o que seria o ideal, tá? Política é a arte de chegar, veja bem, ao poder e permanecer lá. Veja como o poder aqui ganha uma dimensão fundamental, muito mais do que o ideal, do que, por exemplo, no Aristóteles a gente viu que a cidade existe para que as pessoas cheguem à felicidade. O Maquiavel dá risada desse tipo de coisa, fala, não, não, não é bem assim não. Até seria bom, né, se as pessoas ficassem felizes e curtissem, né, o trabalho, né, do príncipe e mantivessem o príncipe lá porque estão felizes, mas a realidade é que não é bem assim, né? As coisas não são bem assim. Política tem um jeito próprio de funcionar, tá? E isso gera a ideia, né, de política como campo de pensamento, como campo teórico. É bom demais pensar isso, né? Ele está criando uma especialização dentro do campo da filosofia. Não que outros pensadores não tivessem feito uma análise de política, mas aqui ele está inaugurando uma análise totalmente particularizada. Vamos estudar política na sua natureza, na sua realidade.
Pensando em moralidade política, o Maquiavel ele é famoso, né, ou até mesmo infame, tanto que o nome dele vira um substantivo em muitas línguas que denota a ideia de alguém que está sempre fazendo esquema para chegar ao poder, para conquistar alguma coisa, para ter vantagens, né? Então ele separa moralidade e política. Não que a política não tenha uma moralidade própria, é que a moralidade do dia a dia ou das relações humanas não deve ser aplicada à política. A política deve ser pensada e feita, desenvolvida a partir de um ethos próprio, como eu disse anteriormente, né? Então a política precisa ser pensada segundo as características daquilo que já foi feito e que você viu que dá certo, ou daquilo que você tem de maior virtude para potencializar a sua capacidade de alcançar o poder, lembra, e permanecer lá. É necessário um príncipe que deseja aprender a poder não ser bom e a sê-lo ou não conforme a necessidade. Veja bem, né? Bom no sentido de ser bonzinho. Os bonzinhos se lascam, essa é a realidade. É o Maquiavel dando dica. E eu sei disso e é difícil, viu? Essa visão, né, gerou ali o conceito de maquiavélico. Parecer é tão importante quanto ser, né? A diferenciação entre ser e parecer é uma realidade, né? Ele dá o exemplo do César Borja, os canhões de gesso, né? E tipo, realmente o César Borja é uma figura interessante. Para quem não conhece, a família Borja tinha o Papa lá, que era o Alexandre VI, que tinha filhos. Entre esses filhos, o César Borja é um filho que virou cardeal com 15 anos e depois ele quis tomar o exército de Roma. Para isso ele matar o próprio irmão. Parece que ele fica com a irmã, meu, fofoca, né, de família, coisa da idade, do final da Idade Média, do Renascimento. Mas qual que é o valor do César Borgia? Ele era um cara que fazia o que era preciso, observe, para chegar ao poder e se manter lá. E algumas vezes fingir era importante. Então tem uma série lá, Os Borgias, uma série que é recomendável até se você tiver 16 anos mais, né? E que mostra essa cena lá, um exército está diante de Roma, os caras têm um canhão, ele manda fazer cópias dos canhões, colocar vários canhões sobre os muros e dar um tiro de aviso do único canhão que ele tem e vence a guerra. Por quê? Porque, meu, eu não vou enfrentar todos esses canhões, mas é fake, cara. Mas e como é que vai saber, né? Essa é a realidade. Não basta que a esposa de César seja honesta, deve parecer honesta. Então, assim, em alguns momentos, parecer é tão importante quanto ser, ou até mais importante do que ser, tá? Os homens em geral julgam mais com os olhos do que com as mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem tocar. Isso me lembra aquela coisa da infância, né? Que a gente falava, deixa eu ver, e botava a mão nas coisas, né? Curioso. O brasileiro subverte tudo, né? O papel da crueldade e da clemência, né? Nessa lógica que a gente está estabelecendo aqui, ele vai discutir a importância, né, de entendimento da crueldade e da clemência, sugerindo que às vezes a crueldade bem empregada pode ser mais eficaz do que a clemência. E como eu disse antes, né, ser bonzinho às vezes não resolve, ser cruel às vezes resolve muito bem o problema. Ele usa o exemplo do César Borgia, que usou a crueldade de forma estratégica, né? A crueldade bem empregada, se é que se pode falar de bem do mal, né? Bem do mal, deve ser feita de uma só vez, para que o príncipe não precise repeti-la todos os dias e possa desse modo conquistar a confiança e o apoio do povo. Então, assim, chegou no governo, tem que fazer alguma coisa que vai ofender o povo, vai chatear o povo, faz logo, faz de uma vez. E aí a sensação, você junta vários problemas, várias coisas ruins, tá? E faz de uma vez. A sensação é de que foi menor, porque cada um só vai prestar atenção naquilo que mais lhe afeta. Isso tá na obra do Maquiavel, isso tá no Príncipe, tá? Então é muito interessante isso. Características do príncipe. Vamos investigar aqui um pouquinho mais o príncipe. Ele deve ser e parecer virtuoso e afortunado. Então, virtude e fortuna é muito importante no pensamento dele. De vez em quando isso apareceu nos vestibulares, não tem aparecido mais, mas ele deve ser virtuoso, parecendo um leão ou uma raposa, sendo que a virtude do leão é a força, enquanto a virtude da raposa é a inteligência, certo? Então, isso é muito importante.
Força e inteligência são coisas que podem estar juntas ou, né, pode ser uma característica geral, né? E a força pode ser bélica, a força pode ser carisma, tá? Onde a disposição para a maldade é útil para o interesse, um homem deve não só saber agir com maldade, mas também deve ser capaz de usá-la ou não conforme as necessidades. A fortuna, né? Ter dinheiro, posse, sorte, não é bem verdade que o Maquiavel fala de sorte, mas é assim, meio que sorte você nascer numa família nobre, meio sorte. Ou estar no lugar certo na hora certa, né? Fazer a própria sorte é ainda melhor, né? Com senso de oportunidade, né? A fortuna é uma senhora, é necessário para manter submissa, maltratá-la e contrariá-la. Cara, realmente o Maquiavel escrevia de um jeito interessante, né? Então deve ser, né? O príncipe deve ser um leão e uma raposa, né? Deve ser forte, voraz, amedrontador e raposa esperto, articulado, sempre pronta para surpreender. Percebe? Ele fala, cara, todo mundo quer ser o príncipe, então cuidado. Por isso que ele era o chanceler, ele não queria ser o príncipe, porque o chanceler ninguém quer ser. Mas o chanceler tá lá, do lado do príncipe. Passam príncipes e ele continua lá. Sobre ser amado ou temido, esse é o capítulo, é o texto mais lido e comentado do Maquiavel, que é o capítulo 17 do livro Príncipe, tá? Para o título do livro é esse, né? Sobre ser amado ou temido, né? O que é melhor. Ele vai dizer que o ideal é ser os dois, é melhor ser amado e temido, mas, não sendo possível ser os dois, é melhor ser temido que amado. Porque o temor afasta, o amor aproxima e você geralmente aproxima os seus inimigos. Enquanto quando afasta, você se mantém protegido dos seus inimigos, né? Percebe como muitas vezes a gente faz muito mais violência às pessoas que a gente ama? A gente briga mais com as pessoas que a gente ama e a gente às vezes evita treta com quem a gente não gosta. Curioso, né? E aí tem um ponto novíssimo no pensamento do Maquiavel que vai estar na discussão dos modernos se qual é a natureza do ser humano. Para o Maquiavel, a natureza do ser humano é ser mal. O ser humano é mal. O Thomas Hobbes fala, o homem é mau, é lobo do outro homem e tal. Cara, o Maquiavel falou antes, o ser humano é mau e a maldade se manifesta no seu egoísmo. O egoísmo é a explicação do Maquiavel para a maldade. O que ele chama de maldade? A pessoa querer sempre o bem de si mesmo em detrimento do outro. Então é interessante isso, né? Pensando o Estado e o governante, só um comentário, né? Ele valoriza o Estado deve ser protegido de toda forma, e o governante é isso que a gente está falando aqui, ele deve fazer de tudo para se manter no poder. Mas o Estado, ele está acima do governante, governantes caem e o Estado deve se manter. Por isso, a república é a melhor forma de governo. Porque ela não é tão dependente do monarca, do príncipe. Então, não que ele está falando para o príncipe, mas ele fala, ó, se puder escolher a melhor forma é a república, porque a riqueza é da cidade e não do príncipe. E o príncipe pode ter a sua riqueza. Talvez ele não seja tão rico, mas, né, dá um jeitinho de preservar. E isso só favorece Florença, que é onde tinha os bancos da época, né? Então, o cara era um marqueteiro, o cara era um planejador, o cara era inteligente demais. Sobre o conhecimento, né? A fonte do conhecimento, na visão do Maquiavel, não é mais necessariamente Deus nem a graça, tá? O conhecimento vem pelo raciocínio e pela experiência. Isso está o tempo todo no trabalho dele. E ele deixa muito claro que tem algumas virtudes no ideal, mas a gente precisa prestar muita atenção aos exemplos concretos do que já aconteceu, tá? Vai ter mais para frente uma divergência sobre qual é a fonte do conhecimento. A gente vai ver Francis Bacon e René Descartes discutindo qual é a fonte, qual é a melhor fonte, e eles vão realmente mudar algumas coisas. Blaise Pascal tem um olhar ainda diferente para uma outra fonte de conhecimento, bem interessante, para a intuição, por exemplo, ou para o afeto, né? A gente colocaria outros grandes pensadores, Spinoza, né? O próprio
Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, esses caras todos têm uma ideia sobre conhecimento, vai ter um avanço científico, aqui a gente faz uma viradinha, tá? A gente está já introduzindo aqui o pensamento do Francis Bacon. Porque se o Maquiavel ele fez uma mudança epistemológica na maneira de tratar a política, de tratar as questões práticas, as questões éticas, o Francis Bacon, que é o próximo pensador, ele muda radicalmente a maneira de atuar do pensador, a maneira de atuar da pessoa que produz conhecimento. Então, ambos fazem isso, Maquiavel e Francis Bacon. Mas o Francis Bacon ele cria uma espécie de estatuto, de método para produzir conhecimento. Isso é muito importante para a época, é fundante, tá? Saber é poder é uma frase dele, do Francis Bacon, tá? Primeiro Visconde de Alban, também referido como Bacon de Verulamium, foi um político, filósofo, empirista, cientista, ensaísta inglês, barão, né? Isso aí tudo. É considerado como um dos fundadores da Revolução Científica. Sua grande obra Novum Organum, tá? Então, assim, para a gente focar um pouco na questão do conhecimento, tá, do Francis Bacon, a gente vai falar da grande ideia dele, que são os ídolos. Ele fala que para chegar ao conhecimento verdadeiro é preciso abandonar os ídolos. Ídolo da tribo, da caverna, do foro, do teatro. Ídolo da tribo, as nossas concepções que a gente carrega da nossa comunidade, da nossa cultura, do nosso movimento. Eu lembro quando eu fui fazer mestrado que os professores falavam de pesquisadores nativos, que era um problema. O que era um pesquisador nativo? É um cara católico estudando catolicismo. E aí a pergunta é o quanto ele vai contaminar a sua pesquisa com a sua visão do catolicismo. Ele consegue se afastar para analisar? Essa é a pergunta. E é isso que o Francis Bacon estava questionando. Será que a gente é capaz de abandonar nossas concepções de base, nossas concepções de contexto, de grupo? Ídolo da caverna. Aqui, uma referência logicamente à caverna do Platão, mas também a questão daquilo que é comunicado. Lembra que os prisioneiros ficavam dentro de uma caverna vendo as sombras. Então, aquilo que é publicado, comunicado, né, você vai acreditar em tudo que está sendo comunicado, né, você vai acreditar nas sombras, nas impressões. Você tem que olhar além da sensibilidade, você tem que olhar e olhar de novo e tentar ver de outro ângulo e tentar enxergar outras maneiras de encontrar aquela questão. Ídolo do foro do mercado, você tem que tomar cuidado com bons discursos, porque o discurso, ele não é porque ele parece correto que ele é correto. Entende? O discurso. Tem gente que discursa muito bem, cuidado. As pessoas tentam te vender coisas, às vezes inúteis. A propaganda é isso, tentar te vender uma coisa inútil. Então, cuidado. E o ídolo do teatro, cuidado com a autoridade, né? A autoridade, né? Quem é, tipo assim, porque o Aristóteles disse é verdadeiro. Não, calma. Tem que considerar, mas calma, vamos analisar. É isso que o Francis Bacon está falando. Então, vamos tirar nossas concepções de humanidade, do que é base, da nossa percepção das coisas, vamos prestar atenção, vamos sair um pouco, né, das linguagens que a gente está acostumado, vamos olhar em outros lugares, vamos olhar de outras maneiras. Presta atenção, não é porque parece que é correto, cuidado com o discurso e cuidado com argumentos de autoridade. Né? Então, o conhecimento, na visão do Francis Bacon, precisa se tornar cada vez mais indutivo, da experimentação. Isso tem um contato com o Maquiavel. Maquiavel falava de olhar a experiência que deu certo, falar da realidade concreta, do dado histórico. Então, parece que os dois têm essa comunicação, sei lá, não sei se um chegou a ler ao outro e tal, se o Francis Bacon leu Maquiavel, mas parece estar falando de preocupações muito semelhantes, tá?
Bom, por que ele fala do conhecimento indutivo, né? O que, que seria conhecimento indutivo, professor? Pô, desculpa, não falei, né? Tem a diferença entre dedução e indução. Indução é forçar a natureza a te dar uma resposta. Então, assim, por exemplo, eu quero saber, é, se eu quero saber o quanto dói um tapa, eu vou lá e dou um tapa, ou peço que alguém me dê um tapa. Eu faço a experiência, eu forço a natureza a me dizer. Eu poderia deduzir a partir da percepção que eu tenho de outras experiências. Todo mundo toma um tapa, reclama, grita, chora, faz alguma coisa, uma reação que não é positiva. Então eu poderia deduzir, tirar da experiência universal uma conclusão particular. Do universal para o particular, dedução. Sherlock Holmes tentando descobrir quem é o assassino, entre todas as possibilidades, ele vai achar aquela uma por meio de reduções. Você deduzir, você vai tirar, você vai tentar colocar axiomas, ideias grandes, ideias de base, fundamentais, articulá-las de maneira que você consiga eliminar as possibilidades e chegar a uma coisa que é correta. Indução é fazer experiência. Bom, vamos olhar algumas questões aqui. Então, primeiro, vamos falar questões só do Maquiavel, por enquanto, tá? E em outro momento eu posso trazer algumas do Francis Bacon. Observe aí, ó, Unesp 2022, Federal do Paraná 2022, Enem 2019. Uma certa atualidade, atenção aí para isso. Maquiavel é um cara sempre vai voltando. Teve uma época que aparecia toda hora no vestibular, deu uma paradinha, mas isso pode voltar. E é um cara interessante, tá? Então, ó, vamos ver o textinho aqui. Ora, resta examinar quais devem ser os procedimentos e as resoluções do príncipe com relação aos seus súditos e aos seus aliados. Há uma grande distância entre o modo como se vive e o modo como se deveria viver, que aquele que, em detrimento do que se faz, privilegia o que se deveria fazer, mas aprende a cair em desgraça que a preservar a sua própria pessoa. Ora, um homem que de profissão queira fazer-se permanentemente bom não poderá evitar a sua ruína, cercado de tantos que bons não são. Assim, é necessário a um príncipe que deseje manter-se príncipe aprender a não usar apenas a bondade. Já falamos disso aqui, né? O tema abordado por Maquiavel, não é certo, também está relacionado ao seu contexto do conceito de fortuna, que diz respeito ao fato de o governante privilegiar a vontade popular? Não, né? Valorizar a vontade divina? Não. Agir com virtude na vida privada? Talvez, vamos ver. Conseguir equilibrar as riquezas reais. Olha só, o distrator forte aqui, ó. Fortuna, riquezas reais. Saber lidar com imprevistos. Esse aqui realmente é mais forte, porque o príncipe precisa agir sem a bondade, né? Tem que ser malandro, tem que ser maquiavélico, né? E estar sempre pensando sobre as coisas, sempre atento, né? Saber lidar com imprevistos parece mais correto, certo? Aqui a gente está falando da vida pública, não da vida privada, né? Vida de governante. Então, E, a correta aqui fica a resposta E, tá bom? Federal do Paraná. Há em toda a República dois humores diversos, quais sejam aquele do povo e aquele dos grandes. Todas as leis que são feitas em favor da liberdade nascem desta desunião. Olha só, tá falando, né, que sempre vai ter treta, sempre vai ter briga entre governante e povo. De acordo com a passagem acima e com a obra de que foi extraída, né, qual é a obra? Discurso sobre a primeira década de Tito Livre, do Maquiavel, atenção sempre, quem escreveu e qual é o texto, é correto afirmar que, segundo Maquiavel, as leis nascem do conflito e levam à sua superação, produzindo harmonia social. Não sei se leva à superação, mas nascem do conflito. Vamos com calma, peraí. Né? Todas as leis são feitas em favor da liberdade, nascem dessa desunião. Bom, então parece correto. Vamos com calma olhar para os outros também. As leis não passam de um instrumento de dominação do povo pelos grandes. É, é uma verdade relativa, né? Não, não. As leis, algumas leis existem, inclusive, para impedir os grandes de serem dominantes, né? De serem, né, sei lá, num estado democrático, né? Num estado, em alguns estados a lei é realmente tirânica.
Para que haja liberdade, as leis devem ser feitas pelo povo que é soberano. Isso aí, puxa, isso aí não lembra nada Maquiavel, né? Isso lembra muito Jean-Jacques Rousseau, né? O conflito entre os grandes e o povo é o motor da vida política, o que produz e aperfeiçoa as leis. Aí a gente tem um texto mais coeso em relação ao texto de base aqui, tá? O conflito entre os grandes e o povo é o motor da vida política, certo? O que produz e aperfeiçoa as leis. Aí bateu. Cabe aos grandes fazer as leis, mas sem retirar a liberdade do povo. É bonitinho, né? Mas é a D, né, gente? Acho que é a mais correta aqui. Acho não, né? É a mais correta. Enem 2019. Para Maquiavel, quando o homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Uhum. Mas se esse homem, mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir, certo? Aqui está bem dentro do pensamento, apesar de ser um texto não é do Maquiavel, está muito dentro do que o Maquiavel fala em Príncipe, tá? O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre idealidade e efetividade da moral. É isso aí, certo? A, o ideal é não mentir, mas a efetividade moral política, né, é diferente da efetividade moral das relações entre pares, né, entre humanos. Nulidade e preservabilidade da liberdade? Não. Ilegalidade e legitimidade do governante? Não. Não, né? Não, não é disso que está tratando. Verificabilidade e possibilidade de verdade também não é disso que está tratando. Objetividade e subjetividade do conhecimento. Meu Deus, está muito cedo para falar disso, né? Subjetividade do conhecimento, está muito cedo. Então, resposta correta. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para trazer. Falei pra caramba, né? Bom, espero que você tenha aproveitado essa aula. Se você chegou até aqui, curte. Se não curtiu, dá uma curtida aí, meu, não custa nada. Se inscreve no canal se não for inscrito e bora para as próximas aulas, gente. Tem aula de filosofia, vai ter sociologia, eu estou prometendo faz tempo, mas vai ter. Tem história, tem geografia, tem física, tem matemática. A gente está devendo algumas áreas aí, mas a gente logo chega. Por enquanto a gente é um coletivo na busca por ajudar as pessoas em termos de educação. É isso, meu povo. Até a próxima. Um forte abraço. Até.